Boa tarde! Quarta-feira, 2h30 da tarde, nós nos encontramos aqui para falar sobre investimentos mais para o longo prazo. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, professor Arthur Vieira de Moraes, que tem 2 programas aqui na Infomoney, né, Arthur? Faz aí a apresentação dos seus programas. O F5, que começa logo em seguida, o Fundamente-se, que fala sobre inovações disruptivas. E também o programa Fundos Imobiliários, todas as sextas-feiras, às 15h40, que aí é um assunto bem próximo, primo do que a gente vai tratar hoje, né, Thiago? Preciso, inclusive, ir lá no programa, faz tempo que eu não vou, hein? A gente, sempre quando bate recorde, a gente Isso aí. Beleza. E hoje a gente vai falar de algo que dialoga aí com, falando em primos, falando em grau de familiaridade, hoje a gente vai falar de algo que dialoga com os fundos imobiliários, né, Arthur? Que é os REITs, em inglês, né, Real Estate Investment Trust, que são os equivalentes, assim, a coisa mais próxima que existe aos fundos imobiliários nos Estados Unidos. A indústria de fundos imobiliários no Brasil ela é mais jovem que os REITs lá fora. Muitas das coisas nós nos inspiramos, acho que a indústria ainda está em construção no Brasil e até lá, mas a gente é o que existe mais perto de fundos imobiliários no mercado americano e nós aqui vamos tratar de 7 pontos que diferenciam a indústria de REIT da indústria de fundos imobiliários do Brasil. Se você não está familiarizado com fundos imobiliários, participe sexta-feira do programa do Arthur. Convido você também a participar da live do professor Baroni, quinta-feira. Indispensável. E, enfim, hoje vamos falar das diferenças dos fundos imobiliários para os REITs. Nós aqui elencamos 7 principais pontos, existem outros pontos, mas esses aqui são os, vamos dizer assim, os que merecem mais destaque, né? O primeiro é justamente o tamanho da indústria de REIT nos Estados Unidos. É uma indústria trilionária, 2 a 3 trilhões com T de Thiago, de dólares em ativos listados, enquanto no Brasil é quanto, professor? Listado, 43, 44 bilhões, né? De reais. Então, de dólares aí com o dólar a 4, então dá 10 bilhões contra uma indústria que tem 2 a 3 trilhões de ativos. Não necessariamente valor de mercado, porque lá tem alavancagem, a gente já vai falar em seguida. São empresas, muitas vezes, gigantescas, né? Tem empresa lá como a Simon Properties que faz parte do SP500, está entre as 500 empresas maiores do mundo. Se não me engano, tem lá 300, 400 shoppings, enquanto as empresas listadas aqui, que são grandes, uma empresa como a BR Malls tem 50, o Iguatemi deve ter uns 10, 15 shoppings, a Multiplan tem uns 10, 15 shoppings. Agora, o HGBS tem o quê? Uns 7 shoppings. Então, a gente está falando de uma empresa sozinha que tem mais shoppings do que provavelmente tem no Brasil. Né? Eu não sei, deve ter uns 300 shoppings no Brasil, mas só uma empresa nos Estados Unidos tem essa escala. Então, isso também se transforma na liquidez. É uma indústria que tem mais liquidez. Fundos imobiliários aqui, existem alguns que não negociam 100 mil reais por dia. E, obviamente, isso traz uma consequência positiva, que é a presença de investidores institucionais. Algo que, apesar de estar crescendo, tem pouco no Brasil, né, professor? Uma coisa leva a outra, a liquidez a institucional a liquidez e vice-versa. Quer dizer que os fundos imobiliários eles nascem lá nos Estados Unidos, né? A origem são os REITs em 1960. Em 1850, sinteticamente, nasceu o fundo imobiliário nos Estados Unidos. Houve uma legislação em Massachusetts, se não me engano, que proibia as empresas de investir em imóveis se não para uso próprio. E então, diante da proibição, e eu sempre brinco que o legislador deixa brechas, o mercado nunca. Pô, se uma empresa não pode ter, mas isso é um fundo. A gente tem divisão por cotas, tem balanço, tem responsabilidade limitada. Um fundo é quase uma empresa, então vamos comprar imóveis via fundos e não via empresas. Então, sinteticamente, o primeiro fundo imobiliário nasce em 1850. Em 1960 vem uma lei que regulamenta fundos imobiliários nos Estados Unidos. E aí esse modelo ele é replicado no mundo inteiro. Chega no Brasil em 93, mas em 69 já tinha na Holanda. E sempre muito parecido, claro, com peculiaridades de todos os países, mas sempre muito parecido com o que é os REITs. Né? Ótimo. Segundo ponto, alavancagem. Nos Estados Unidos, até por conta da taxa de juros, existe a cultura de alavancagem. A alavancagem lá cria valor, porque, vamos supor, se você capta a 3% ao ano e consegue comprar um imóvel que tem uma taxa de 5%, você consegue, vamos dizer assim, ganhar um spread em cima do seu custo de capital, pelo menos de dívida. E lá existe a cultura da alavancagem
nos fundos. Aí mais ou menos, lógico que cada fundo tem a sua política de investimentos e a sua política de financeira, né, de quanto que vai se alavancar, mas na média ali oscila entre 40% a 60% do valor total do portfólio é financiado por capital de terceiros, né, por credores e tal. Obviamente que isso pode adicionar um retorno, né, se você consegue captar abaixo do que o retorno do ativo tem. A contrapartida é que traz risco, né? Já teve empresa que passou por problemas no passado. Se vocês procurarem depois, General Growth Properties era uma empresa, era um REIT listado que na crise de 2008 sofreu bastante. Ela não conseguiu, não foi nenhum problema de incapacidade de pagamento, mas foi uma questão de que ela não conseguiu girar a dívida dela e daí fez um cross default, né? As outras, ela devia bastante, devia mais ou menos uns 20 bi, mas ela não conseguiu girar uma tranche lá que era mais ou menos uns 800 a 1 bilhão referente a um dos shoppings, e daí teve cross default pro portfólio inteiro. Enfim, a empresa praticamente quebrou, teve que ser resgatada. Esse é um dos lados negros da alavancagem. Era uma empresa que devia 11 vezes o EBITDA, o que eu acho que no Brasil, talvez a Petrobras acho que nem a Petrobras nos velhos tempos chegou. O que mais você gostaria de adicionar aqui, professor? Então, que é uma diferença e pode ser visto como uma vantagem dos fundos imobiliários não ter essa alavancagem. Sinteticamente tem quem alavanque um pouquinho, mas não nessa proporção. E por isso que sempre fala que um fundo imobiliário quebrar é algo muito difícil, muito raro. Porque não tem essa alavancagem, se eu não devo dinheiro, dificilmente eu vou quebrar, né? Exatamente. Então esse é um risco que os fundos imobiliários não têm. Por outro lado, também talvez seja uma oportunidade que eles deixam de ganhar, reduz o risco e reduz o potencial de retorno. Eu acho que a alavancagem não deve ser uma fonte geradora de riqueza ao longo do tempo. Se você pegar empresas e imóveis, a alavancagem ela adiciona um retorno proporcional ao risco, ela não cria valor, né? Então o que cria valor são outras coisas, como por exemplo você fazer um retrofit, você fazer uma boa escolha de um imóvel, comprar barato. A alavancagem em geral ela adiciona alavancagem, ela não adiciona nem retorno, nem o retorno que ela adiciona é proporcional ao risco. Governança também, vamos falar do terceiro ponto aqui. Governança, as empresas americanas, os REITs, eles possuem uma governança, vamos dizer assim, um pouco mais robusta, muito mais parecido com uma empresa de capital aberto do que como os fundos imobiliários brasileiros. Aqui no Brasil você tem a administradora, você tem a gestora, muitas vezes ligadas a instituições financeiras, enquanto lá fora são empresas listadas com conselho. Obviamente que isso abre espaço para um ativismo mais presente, né? Existem investidores ativistas nos Estados Unidos, aqueles que adquirem um pedaço numa empresa e tentam fazer alguma mudança na gestão. Inclusive tem um REIT americano, o New York REIT, NYRT, que é o código dele, que um investidor adquiriu por volta de 1% do fundo e, como o fundo estava sendo negociado com desconto, ele queria pressionar a gestão para liquidar o portfólio. Então vamos supor que a empresa, não tem os valores em mente, mas vamos supor que ela valia 1 bilhão e em bolsa e o patrimônio deles era de 1,5 bilhão. Tinha um gap ali. Se fosse liquidado a 1,5 bilhão, existiria mais dinheiro do que o valor atual de mercado. Então isso é uma coisa que acontece num ambiente que existe governança, coisa que ainda, apesar de estar melhorando muito no Brasil, ainda está muito longe de ser uma empresa de capital aberto, né, professor? Então, tanto você fala assim, eles são parecidos com empresas, que eles fazem parte dos índices de ações, né? Não é exatamente uma companhia, porque o fundo imobiliário americano ele goza de incentivos tributários que uma companhia não. Mas eles fazem parte lá do S&P 500, S&P 400. Aqui a gente tem tudo em caixinhas separadas. Tem o IFIX para fundo imobiliário, tem o Ibovespa para companhias, né? Mas então o próprio porte, que é inevitável para chegar até o porte que você está contando para as pessoas, sem governança ninguém chegaria a ter esse tamanho. E tem figura de conselho, diretoria, CEO, coisas que não existem no Brasil. Você tem ali a gestora, que é escolhida, geralmente ligada, geralmente, não é nem escolhida, é a gestora que origina o fundo, né? E obviamente que o gestor ele não tem essa pressão que existe de reportar para o mercado e tal. Houve bastante melhoria, eu acho que existe até alguns abusos no começo, mas que acho que nos Estados Unidos é mais difícil. Vem uma pressão do próprio mercado e também da CVM, que vem reformulando a regulamentação e deixando tudo mais às claras, né? Eu acho que ao longo do tempo a gente vai caminhar para um modelo muito mais parecido com os Estados Unidos.
Outro ponto, lá existem muito mais setores listados na bolsa. Existe oportunidade em tudo quanto é canto, né? Se você consegue ver, aquilo lá é um potencial imóvel, né? Então, existem prisões, existem gasodutos, tem uma empresa lá, eu esqueci o nome, que ela vende espaço publicitário. Por exemplo, na cidade de Nova York, aquelas propagandas que a gente vê, aquilo lá é uma licença que a prefeitura vende, o REIT adquire a licença e depois ele tem o trabalho de sair vendendo por aí para os McDonald's e as Coca-Colas do mundo, quem quer anunciar ali sua marca. Então, isso é um REIT. Olha só, eles transformaram coisas até que a gente não imagina. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm a cultura de envelopar os ônibus, né? Você vê ali um ônibus vestido de Big Mac, né? Isso aí é um REIT nos Estados Unidos. Olha só, os caras conseguiram acho que já teve até discussão no Congresso americano que tem muita gente vendo que tem uma vantagem tributária, tentando dizer que o máximo de coisas é um REIT, né? Então, essa é uma das coisas que existem lá fora. Lá você pode investir em prisões. Quem disse que o crime não compensa, né, professor? É possível lucrar com o crime, sem risco, ou com baixo risco, pelo menos. Enfim, lá tem muito mais setores que aqui. Aqui hoje a gente tem majoritariamente lajes corporativas, shoppings, lá também tem, mas não foge muito disso, né, professor? O que eu acho legal daqui, Thiago, que com liquidez, com volume e tal para operar, tem 4 ou 5 setores. Mas tem um monte de outros setores em que já estão marcados. Ó, tem um fundo imobiliário de hospital, tem um fundo imobiliário de hotel, tem um fundo imobiliário de escola. Então, tem um track record, tem um histórico para olhar o que deu certo, o que deu errado, o que a gente vai fazer diferente no futuro. Porque amanhã ou depois, todos esses setores eles têm um potencial muito grande de operações de desalavancagem, de sale and leaseback. Imagina uma grande rede de laboratórios, por exemplo, de análises clínicas, vendendo todos aqueles pontos. Então, a gente não tem mercados relevantes, mas tem mercados já testados para amanhã vir uma operação relevante. E uma outra coisa que eu lembrei, aqui a gente estava falando de setores. Nos Estados Unidos existem fundos focados em geografias. Por exemplo, tem um dedicado a imóveis na Dakota do Norte. Olha só que interessante. Imagina se fosse possível. E a Dakota do Norte, assim, é um estado que tem mais senador do que deputado. Sabia disso? O dia que chegar aqui no Brasil, o Baroni vai ser o administrador. Porque ele sempre fala que os fundos imobiliários têm que parar de olhar para o eixo Rio-São Paulo só, né? O Baroni vai fazer o fundo imobiliário, o countryside aqui no Brasil, né? Então, só para mostrar que não só setorialmente, mas como existem fundos REITs, né, especializados em geografias. Imagina se fosse possível investir, sei lá, na geografia de Roraima, do Acre. É mais ou menos isso que já existe nos Estados Unidos. Além disso, eles possuem uma associação própria, né? Aqui no Brasil ainda não tem uma figura clara de quem é o representante do setor, quem que vai defender os interesses da classe, né? Eu me lembro quando teve uma tentativa de tributação no final de 2015, não existia uma liderança clara de quem vai defender os interesses ali da classe. Então, lá nos Estados Unidos eles têm na REIT, National Association of REITs, né? Associação Nacional de REITs, e aqui nós não temos. A gente tem um monte de coisas isoladas e que se fala um pouco, né? Se conversa um pouco, assim. A Secov tem uma comissão que fala sobre também fundos imobiliários, a B3 tem uma comissão, a Ambima tem uma comissão, mas alguém de fato, sem ser um puxadinho de uma grande instituição, alguém que faça por si só essa advocacia do setor ainda não existe, e isso eu acho que faz uma diferença muito grande. Quem está assistindo, entre na internet, é nareit.com, veja o tanto de informação disponível que tem lá, histórico, gráficos e tal. Isso seria uma grande contribuição para o nosso mercado. Outro ponto, esse aqui tem mais a ver com as condições de mercado, né? Os juros nos Estados Unidos são baixos, têm sido baixos ao longo dos últimos anos, é que os yields, obviamente, tendem a ser menores do que aqui. Aqui você consegue encontrar yields de 7, 8, às vezes até um pouco mais, mesmo com vacância. Lá nos Estados Unidos é muito difícil você encontrar REITs de imóveis com este patamar. A maior parte deles oscila ali com um prêmio bem pequeno em relação aos títulos de longo prazo, que hoje está na casa de 3%. Então os yields naturalmente são menores. Obviamente, investir no Brasil tem um pouco mais de risco do que investir numa economia diversificada e com uma história maior do que a economia americana. Então os yields
são menores nos Estados Unidos, assim como são os yields menores nas ações, os juros são menores. Os juros menores tende a diminuir o yield de tudo. Então, esse é outro fator. Assim, se você quer investir em imóveis nos Estados Unidos, saiba que você tende a ganhar menos yield. Agora, tem yields diferentes para classes diferentes, isso muito claro, testado e entendido, né? Diante do tamanho disso tudo, também os trabalhos acadêmicos nos Estados Unidos são muito ricos e numerosos. Então as pessoas entendem por que um setor é diferente do outro em riscos e oportunidades. Isso faz com que você tenha clareza na hora de montar o seu portfólio. E obviamente, é quase consequência de você ter uma gestão mais organizada lá, uma governança, que os REITs geralmente eles possuem uma gestão ativa. O que é uma gestão ativa? Eles tendem a negociar mais imóveis, né? Compra, vende. Eu estava lendo uma vez um report de um dos principais REITs dos Estados Unidos, que é o Boston Properties, que apesar de chamar Boston Properties, possui propriedades em Boston, Nova York, Washington, São Francisco, que está entrando agora em Los Angeles. E é listado aqui em BDR, sim. Conta aí um pouco do Boston Properties. Não, porque eu quero dizer que tem um BDR, né? Um Brazilian Depositary Receipt. O investidor qualificado pode, pela B3, comprar recibos desse fundo imobiliário aqui, em reais. Então, a Boston Properties, ela faz uma gestão muito ativa. Tinha um tempo atrás que eles viram, a gestão identificou que era mais barato construir um imóvel do que comprar um imóvel, então eles estavam vendendo os imóveis deles e construindo imóveis, de certa forma, equivalentes nas geografias que eles atuam. Então eles estavam trocando imóveis. Vamos supor que um imóvel custa para construir 100, mas na mercado estava 120. Então vamos vender a 120 e construir a 100 e capturar os nossos acionistas essa diferença de 20. Obviamente que tem tempo de construção, eles têm que fazer todo esse tipo de conta, né? Valor presente, ver se vale a pena, o risco de você construir uma propriedade nova e não ter uma velocidade de locação que você gostaria, etc. Mas eles estavam fazendo isso. Isso é uma coisa que eles podem fazer. No Brasil também pode, a gente está vendo cada vez mais, mas lá nos Estados Unidos existe um DNA, assim, REIT que não tem gestão ativa, que não está se alavancando, que não está trocando a dívida, que não está reformando uma propriedade, que não está comprando, que não está vendendo, fica um pouco para trás. Está no DNA dos caras de fazer essa gestão chamada gestão ativa, coisa que no Brasil a gente tem quantos fundos que não fazem gestão ativa? Eu diria que a maioria, né, professor? A grande maioria, a gestão ativa aqui ainda é visto como comprar e vender imóveis, né? O desenvolvimento é um pedaço muito pequeno da indústria e bem separado, destacado. Lá, o desenvolvimento faz parte da gestão ativa. Eu compro e vendo o que eu já tenho e também desenvolvo novos imóveis, né? Então é isso, pessoal. Aqui a gente destacou as principais diferenças dos REITs para os fundos imobiliários. Existem outras, não são apenas essas, mas são algumas que merecem destaque. Aqui se encerra mais um programa Fundamentos. Queria aqui agradecer a presença. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre um prazer. E é sempre bom trazer um assunto novo, como são os REITs, aí, que pouca gente no Brasil fala e que é um investimento interessante para o investidor de longo prazo que busca uma diversificação em dólar e um dividend yield acima da média no mercado americano. É isso aí, pessoal. Um abraço e até semana que vem em mais um programa Fundamentos. Bons negócios!